Graça e paz. Amém? Vamos mais uma vez elevar nosso espírito em oração, pedindo a Deus, Pai, um direcionamento para o que Ele ainda tem guardado para nós essa noite. Amém? Eu convido você para estar orando comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de te servir, de te adorar aqui na tua casa, Deus. Nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de sermos chamados seus filhos, ó Pai. Também quero pedir agora ao Senhor, ó Pai, em especial sobre a minha vida, que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a sua igreja, Senhor Deus. Que as minhas imperfeições não atrapalhem, ó Deus, a sua mensagem de chegar nos corações. Que esses corações recebam tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que a tua palavra entre, ó Deus, e cause, ó Pai, momentos de reflexão e momentos de convicção também, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor fique conosco nesse momento, nos direcionando em tudo que foi feito aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a última vez que estive aqui, falei sobre Nicodemos, né? Os irmãos devem ter reparado que eu sou às vezes assim, de ciclos, né? Numa época eu estava estudando as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus. E agora eu tenho me voltado a alguns personagens bíblicos, né? Hoje nós vamos falar de um jovem que aceitou o chamado de Jesus para caminhar com Jesus, e mesmo com um início promissor, né, ele não conseguiu ter êxito na sua caminhada e acabou traindo o mestre. Hoje eu convido os irmãos para juntos nós falarmos um pouco sobre a vida de Judas Iscariotes, né, aquele que traiu a Jesus, e entender um pouco sobre o que levou ele a não conseguir completar a caminhada, né, com êxito, e quais lições nós podemos tirar para os nossos dias de hoje. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus 26, 45. Nós vamos começar essa história do final e vamos retrocedendo ela um pouco. Então convido os irmãos para abrir suas Bíblias em Mateus 26. Vamos ler o versículo 45 até o 50. Mateus 26, 45 diz assim: Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando de Jesus, disse-lhe: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amém? Como eu disse, nós vamos iniciar a história de Judas do fim para o começo. Mas nós vimos aqui o desfecho da história de Judas. Mas eu quero, apesar de no texto bíblico nós caminharmos de trás para frente, gostaria de conversar com os irmãos sobre o início da caminhada de Judas, né? Se nós pararmos para analisar que Judas foi um dos 12 discípulos com os quais Jesus andou durante a maior parte do seu ministério, nós podemos entender que Judas, assim como Simão, como Tiago, como João, decidiu largar tudo e seguir o mestre. A mensagem de Jesus, em determinada situação, nós não sabemos qual, entrou no coração de Judas e fez com que ele abandonasse a sua carreira profissional, a sua família, os seus amigos, e tomasse uma decisão importante na sua vida, que era seguir o mestre. A mesma história se repete com os 12, né? Nós não temos detalhado o relato de cada discípulo individualmente, mas nós podemos deduzir isso, né? Jesus faz um chamado e os discípulos iam
aceitando, né? Claro que Jesus já tinha escolhido ali os seus homens e eles foram aceitando. Então, alguns deixaram de ser pescadores para seguir Jesus, outros deixaram de ser coletor de impostos para seguir Jesus. Enfim, vários tinham suas profissões, sua vida. A partir do momento que conheceram Jesus, receberam um convite, tudo mudou. E assim também foi com a vida de Judas, né? Então, por 3 anos, Judas andou com Jesus e foi seu amigo. Acabamos de ler, né, no versículo 50, Jesus disse: amigo, para que vieste, né? Então, nós vemos que, assim como todos os discípulos, Judas também fez parte ali do ciclo mais íntimo de Jesus, né? O ciclo de amigo de Jesus. Então, durante 3 anos de ministério de Jesus, Judas esteve ali e andou com Jesus. Judas ouviu coisas que outras pessoas não tiveram o privilégio de ouvir, né? Várias passagens, muito do que Jesus disse, muitas vezes ele dizia apenas para os seus discípulos, para esse rol de pessoas a qual Jesus escolheu para caminhar junto com ele, né? Então ele foi, além de tudo, também testemunho ocular de tudo que Jesus tinha feito. Então, durante 3 anos de ministério, Judas pôde ali presenciar os milagres de Jesus, as curas, as libertações, todas as palavras ministradas por Jesus, os sermões, todas as pessoas que aceitavam a mensagem de Jesus. Então, Judas pôde presenciar cada uma dessas maravilhas, dos milagres que Jesus fez durante o seu ministério. Então ele foi capacitado e anunciado por Jesus. Jesus enviou Judas a pregar, deu a ele autoridade para expulsar demônios, né? Quando nós lemos as missões que Jesus dava para os discípulos, né, ele capacitou a todos de igual forma, para pregar, para expulsar demônios, para ministrar o reino dos céus que viria, o reino de Deus. Então Judas foi também capacitado, recebeu também autoridade da parte de Jesus para fazer aquilo que todos os outros discípulos também faziam, né? E além do mais, ele ainda foi escolhido como administrador dos recursos de Jesus, né? Então nós vamos ler mais para frente alguns relatos. Então Judas, ele era o responsável, ele era como se fosse o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele quem carregava ali a bolsa, que tinha ali todo o dinheiro, todo o recurso que Jesus tinha para se manter durante o seu ministério, foi confiado a Judas. Nós não sabemos a profissão de Judas, mas provavelmente ele deveria trabalhar em algum setor administrativo, com finanças, porque tinha uma pessoa no meio dos discípulos que poderia até ser mais capacitado que Judas para trabalhar com finanças, com dinheiro, que era justamente Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos, então ele fazia a contabilidade, vamos dizer assim, né, do Império Romano. Ele era um funcionário do Império Romano, mas dentre os 12 foi escolhido ali Judas, né? Não sabemos em qual circunstância, mas Judas Iscariotes se tornou ali o administrador, né? Uma espécie de tesoureiro, de contador das finanças ali do ministério. Diante disso tudo, irmãos, nós vimos aqui um início promissor, né? Então, cheio de autoridade, de experiências incríveis e experiências privilegiadas, né? O homem foi escolhido dentre os 12 que Jesus chamou para caminhar junto com ele, de treinar aqueles homens por 4 anos para darem sequência ali à mensagem de Jesus. E aí a pergunta da noite é: como pode, no início dessa caminhada, com tudo isso que ele presenciou, que ele viu, ele poder, no final de tudo, entregar Jesus, trair Jesus, né? Como pode, diante disso tudo, Judas ter uma queda tão acentuada assim na sua vida, vamos colocar assim, na sua carreira ali, que vivia em ascensão, ali, sua vida espiritual em ascensão, ela tem uma queda dessa maneira? Vamos ler comigo agora o Evangelho de João, capítulo 13. Aí nós vamos ler versículo 21 e diante. Então abre comigo aí, João. João 13, 21. Então, tivemos a ceia semana passada, nesse domingo, né? Vamos falar sobre Páscoa daqui uns dias. E aqui nós vamos para o dia da Páscoa, onde Jesus celebra a sua ceia.
onde Jesus estabelece a ceia. E diz assim em João 13:21. Depois que Jesus ali manda os discípulos arrumarem uma casa para eles celebrarem a ceia, e estão ali sentados à mesa, diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. Era a noite. Então aqui Jesus já sabia, que o traidor estava sentado à mesa junto com ele, e esse traidor era Judas. Contextualizar aqui, nós vimos a narrativa aqui dessa cena, nós podemos imaginar da seguinte forma. Diz os estudos que a tradição da época, as mesas eram em formato de U, aquele pintor, o pintor que fez o quadro da Santa Ceia lá, Leonardo da Vinci, na mesa dele era de 28 pessoas, porque Jesus sentava aqui e os discípulos ficavam um do lado do outro, assim, Então a mesa era de 28, porque ficava 13 para cá, 13 para lá, 13 para fora. Mas não é aquilo é uma representação apenas, Mas o que diz a história é que a mesa era em formato de U, então provavelmente Jesus estava ali na ponta do U, e de um lado estava Judas, e de outro lado estava João. Nós podemos entender isso porque na tradição da época, quando eles iam comer e molhavam o pão num recipiente, quem come comida japonesa hoje sabe, como sushi, tem ali um potinho com shoyu, você molha ali e come. Então ali, como se fosse ali na mesa, existia esse potinho ali, onde eles molhavam com o líquido que tivesse ali e comiam o pão. E esse potinho, ele ficava para 3 pessoas. Então a cada 3 pessoas tinha um potinho. Então nós podemos deduzir que Jesus estava compartilhando o potinho com Judas, com João. Porque Judas, ele pergunta para Jesus, próximo a Jesus, então dá-nos a entender que ele estava próximo a Jesus, e João reclina sobre o peito de Jesus, também para perguntar para Jesus se era ele quem Jesus dizia. E Jesus então molha o pão e entrega a Judas, dando um sinal. Porém ali, eu não sei, talvez todos estavam ali conversando, não perceberam que Jesus tinha acabado ali de anunciar que Jesus o trairia. Então Judas pega, come o pão e sai antes de terminar a ceia. Se nós lemos todos os relatos dos três evangelhos que narram essa cena, nós vamos ver que a cerimônia continua, porém sem Judas, porque Judas saiu nesse exato momento. E aqui nós estamos falando de como pode um ministro tão promissor tomar um caminho tão diferente. Então, como pode esse jovem promissor, inteligente, que cria em Jesus, acreditou na palavra de Jesus, se tornar até hoje um exemplo negativo. Quando se fala de Judas, logo nos vem à mente um sentimento de um traidor, de um covarde, de um ingrato, por que não? Então na época Judas era um nome honrado, Alguns líderes da época tinham esse nome Judas, e Judas hoje passou a ser um nome que ninguém quer, ninguém vai pôr o nome no filho de Judas, não passa pela cabeça de ninguém, Então esse jovem, ele mudou a história do nome Judas para todo sempre, Então Judas passou então a ser um nome que causa aversão às pessoas, Então traiu o mestre que te ensinou sobre fidelidade,
sobre amor, né, sobre o reino de Deus. Então, como pode, durante todo esse tempo, ele trair Jesus depois de todos os ensinamentos que ele recebeu, né? Então Judas, ele apostatou da sua fé, né? Nós já fomos bastante ministrados sobre o que é a apostasia, ou seja, ele abriu mão da sua fé. E eu quero tentar pensar aqui com os irmãos do que levou ele, né? A pergunta é, como pode, né? Como ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Então vamos tentar explicar aqui. Para isso nós vamos tentar entender um pouco sobre o caráter de Judas, né? E agora eu convido os irmãos a abrir mais uma vez suas Bíblias em João 12, agora retrocedendo um pouco antes. João 12, 1. E nós vamos ver que isso aconteceu 6 dias antes dessa noite que nós acabamos de ler aqui no capítulo 13. Então são acontecimentos que aconteceram ali na mesma semana, nessa passagem aqui. Então, João 12, 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivera cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, como eu disse aqui, aconteceu uma semana antes da ceia promovida por Jesus, né? Então o apóstolo João, que escreveu esse texto, depois de tudo que aconteceu, ele começou a entender como Judas era, porque naquele momento, talvez todos puderam pensar em alguns outros evangelhos, não cita Judas, fala que foram discípulos, não dá o nome de Judas, mas talvez todos ali, puderam pensar de acordo com Judas, né? Nossa, uma coisa tão preciosa assim, foi derramada, sendo que poderia juntar dinheiro, dar aos pobres. Mas João, depois da história completa, nós sabemos, irmãos, que esse texto foi escrito anos depois que isso aconteceu. Então, depois do final da história, João talvez entendia ali qual a real intenção do coração de Judas. E ali Judas toma uma lição importante naquele momento: a diferença entre valor e preço. No seu coração ele estava visando o preço daquele líquido derramado aos pés de Jesus, mas Jesus ensinou a ele a diferença de preço e de valor. Então Judas era questionador e não conseguia compreender um ato de adoração genuíno, um ato de adoração verdadeiro. Em vez dele apreciar ali aquele momento onde Jesus estava sendo exaltado, ele preferia questionar aquele que estava, aquela mulher, no caso, né, que estava ali se derramando aos pés de Jesus. Apesar de observarmos um coração ganancioso, nós não podemos afirmar que essa era a única motivação que levou Judas a trair Jesus. Porque, segundo os estudos, esse líquido, esse perfume que foi derramado aos pés de Jesus, ele equivalia a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum no Império Romano ali da época. Então uma pessoa precisaria trabalhar um ano todo, e toda essa renda ela conseguiria comprar um pote daquele perfume. Abri um parênteses aqui. Nessas épocas, na época bíblica, principalmente ainda no Antigo Testamento, as coisas às vezes simples tinham um valor muito grande pela dificuldade de acesso às coisas. Vou dar um exemplo. Existia ali um tempero que só tinha em uma determinada região. Para uma pessoa ter acesso a esse tempero a 2.000 quilômetros de distância,
Pensa quanto tempo esse tempero não precisaria percorrer, quantos dias, né, ou meses, uma caminhada tão grande, mesmo que fosse algo barato, mas pela sua raridade, a sua dificuldade de transporte, acabaria se tornando algo precioso, caro. Eu não sei se é o caso do bálsamo, mas o fato é que era uma fragrância muito requintada para ela, né? Se um pote duraria um ano de serviço, pensa aí, nós podemos hoje calcular aí o salário mínimo multiplicado por 12, vamos colocar aí uns 17, 18 mil reais. Pensa um vidro de perfume hoje custa isso, 17 mil reais. É mais ou menos esse contexto que nós estamos falando na época. Claro que existe essa peculiaridade que eu estou falando do transporte, enfim, mas não podemos trazer isso para o dia de hoje dessa forma. E isso para Judas poderia ser bastante dinheiro aqui, mas quando Judas traiu Jesus, ele traiu Jesus por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata equivaleria a 2 ou 3 meses de trabalho. Então, o valor ao qual que Judas traiu Jesus, foi bem menor do que o valor desse perfume derramado. Então, por isso, não somente a questão da ganância, porque, irmãos, nós vimos aqui que Judas era um ladrão, como disse o apóstolo João, né? Se ele tinha o controle ali das finanças de Jesus, ele conseguiria facilmente roubar um valor essa quantia. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Jesus, ele não vivia de forma miserável. Jesus, ele vivia de doações, de ofertas, mas ele não vivia de uma forma miserável. Jesus tinha amigos bastante abastados. Se os irmãos pararem para pensar, Jesus, por exemplo, foi amigo de Zaqueu, que era um homem rico. A família de Lázaro não era uma família pobre. Se uma família que tinha dinheiro para comprar um perfume que valia um ano de salário, essa família não passava necessidade também. Nicodemos também provavelmente era muito rico, porque ele era uma autoridade ali dos judeus, né? Então ele provavelmente também era um homem rico, né? Na série lá que todo mundo assiste, Nicodemos dava uma baita oferta para Jesus lá, bem no começo, lá nos primeiros capítulos, né? Então nós podemos supor isso, então, que ele poderia desviar esse dinheiro, ou talvez já tivesse desviado esse dinheiro durante muito tempo. Então, somente esse valor da ganância financeira do seu coração não seria capaz, talvez, de fazer Judas trair a Jesus, né? Então, o que mais poderia ter causado isso? E aí nós vamos começar então a trazer ensinamentos para o nosso dia de hoje, né? Quais os cuidados que nós temos que ter para que nós não traiamos Jesus? Mas fala, nossa, trair Jesus é uma palavra muito forte, né? Aqui Judas traiu Jesus numa grande situação, né? Judas traiu Jesus entregando ele para ele ser morto e crucificado. Mas nós temos diversas oportunidades de trair Jesus no dia a dia, em pequenas coisas, em grandes coisas, em decisões, em atitudes. E é nisso que nós temos que pensar nessa noite, né? Porque nós estamos falando sobre Judas, né? Sobre essa caminhada, essa ascensão que ele teve no início da trajetória e depois ele veio a cair. Um dos problemas que nós podemos ver em Judas é a sua cegueira espiritual, né? Jesus, que é a luz, iluminou seu coração por um tempo, né? Eu estava até relendo na verdade, um capítulo do livro do Mestre dos Mestres, do Augusto Cury. Eu aconselho, quem quiser ler esse livro, quem quiser emprestado. É um livro que vai falar sobre a característica de Jesus, sobre o caráter de Jesus e como isso mudou a vida dos seus discípulos. E alguns capítulos são dedicados a discípulos específicos, né? Tem o de Pedro, de João, de Tiago, e Judas também tem o seu lado. E Augusto Cury, estudando, ele acredita que durante 2 anos Judas se manteve ali fiel, um discípulo aplicado de Jesus, mas nos últimos meses ele começou a entrar em um conflito de frustração, talvez, de não compreender muitas coisas que Jesus dizia, ou atitudes como essa de uma mulher derramar um perfume tão caro aos pés de Jesus. E talvez ali nos últimos meses, antes de Jesus
ser crucificado, o coração de Judas já vinha ali sendo, vamos dizer assim, ele estava não mais convicto da forma como ele já foi um dia, né? Ele estava titubeando, essa palavra que eu queria achar. Então, ao contrário de outros exemplos, como Pedro, como o próprio Nicodemos, Mateus, Zaqueu, Maria Madalena, Natanael, Simão Zelote, todas essas pessoas poderiam, em determinada época da sua vida, ter um caráter duvidoso, mas a partir do momento ali que encontraram Jesus, tomaram uma decisão, né, e se manteram ali, pelo menos até onde a gente conhece o relato, a maioria deles, se mantiveram firmes na palavra de Jesus. A luz de Jesus manteve iluminado os seus corações. Já Judas, na sua trajetória final, permitiu que essa luz se apagasse, né, entrando ali numa cegueira espiritual. A segunda, uma insensibilidade espiritual. Então Judas ouviu do próprio Jesus um mandamento, que foi aquele texto que eu abri a escola bíblica aqui no domingo, Mateus 22, 37. Quem achar para mim pode ler por gentileza. Mateus 22, 37. Quem achou aí? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Olha aí, Judas provavelmente estava com Jesus quando Jesus disse isso ali aos religiosos da época. E mesmo ele ouvindo da boca do próprio Deus que ele devia amar ao Senhor, ele não permitiu que essa verdade entrasse no seu coração, ele foi insensível. E o oposto dessa atitude de Judas é um outro personagem que talvez nós vamos falar dele nas próximas oportunidades, que é um personagem que sempre me chamou muita atenção no Novo Testamento, que é Estevão. Estevão, ao contrário de Judas, ele fez tudo ao contrário de Judas. Estevão não caminhou com Jesus, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele foi confrontado pelos líderes religiosos, colocaram ele no tribunal, ele não teve coragem de negar a Jesus. Nós vemos o relato de Pedro também, diante do tribunal, ele diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Voltando à história de Estevão ali apedrejado, momentos antes de morrer, ele diz que via os céus abertos e Jesus à destra do Pai, cheio do Espírito Santo. Se você ler lá o relato de Atos, se eu não me engano 7, você vai ver lá que existe essa expressão, cheio do Espírito Santo. Então, essa sensibilidade que tinha no coração de Estevão, dos outros discípulos que sofreram tanto após a morte de Jesus, mas conseguiram levar adiante a mensagem de Jesus, já lá atrás não havia na história e no coração de Judas. Tem mais um cuidado aí, o engano espiritual. Ironicamente, nós só vamos encontrar na Bíblia Judas se rendendo ao Senhor ou mostrando afeto a Jesus no momento da traição, que é com um beijo, É famosa essa cena do beijo de Judas. Mas em nenhum outro momento na Bíblia nós sequer ouvimos Judas falar sobre Jesus sendo o Senhor da sua vida. O máximo a qual ele se refere a Jesus é como mestre. Até no dia da traição também ele se refere a Jesus como mestre. Mas ali naquele momento ele demonstra afeto e carinho por Jesus. Então, talvez Judas era uma pessoa, isso também tem no livro do Augusto Cury, talvez era uma pessoa decepcionada com Jesus. Como judeu, talvez ele ainda estivesse esperando que Jesus viesse libertar o povo, do domínio romano, libertar o povo ali das situações externas que rodeavam eles, e não abriu seu coração para entender a libertação real de Jesus, que é a libertação da alma. Então talvez Judas não foi enganado, com essa cegueira, essa insensibilidade espiritual que ele tinha. Ele não conseguia ver aí o real propósito de Jesus, mesmo Jesus anunciando o reino dos céus a todos os dias.
Nós podemos ver que Judas tinha uma fé ali sem raiz, né? Uma fé de ocasião. E isso nos remete aqui ao quarto e último ponto a nós refletirmos, né? A superficialidade da fé. Infelizmente, irmãos, nós vivemos numa geração que está sendo marcada pela superficialidade. Infelizmente, né? Nós aqui na nossa igreja, a gente tem tentado combater isso através do direcionamento que Deus dá ao nosso pastor, né? Nós fizemos tudo aí sobre graça, mas nós vemos que existe muito essa questão da superficialidade. Esses grandes pregadores que tomam fama aí, nós vemos a qualidade da mensagem, assim, que é uma mensagem nem sempre cristocêntrica, sempre antropocêntrica, o homem no centro. Deus precisa fazer ali, ajudar o homem, o homem é o centro da vontade de Deus. Nós vemos esse tipo de coisa, até mesmo os louvores que são entoados hoje, nós vimos que muitas vezes também tem muita superficialidade, pouco embasamento bíblico. Se nós olharmos há uns 20 anos atrás, as músicas que eram lançadas, né, músicas mais complexas em letra, mais profundas, e hoje nós vimos um perfil diferente, e infelizmente essa geração está sendo caracterizada por isso, né? E nós, enquanto igreja do Senhor, nós devemos cuidar dessas situações, né? Hoje mesmo nós vimos irmãos em outras igrejas depositando a sua fé, muitas vezes na própria igreja, em pessoas. Por isso que quando o irmão sai da igreja, ele se decepcionou com uma pessoa na igreja, né? E Jesus está lá na igreja, ele te chamou, você foi embora, né? Ou seja por visões, ou pelas coisas que as pessoas têm, mas às vezes a fé em Jesus ali fica de lado, né? Eu gostaria que um dos irmãos abrisse comigo 1 Coríntios 10, 12. Nós estamos caminhando para o final. 1 Coríntios 10. Coríntios 10, 12. Quem achou aí pode ler. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Irmãos, por que me chama a atenção a história de Judas? Como eu disse, é interessante nós pensarmos no início da caminhada de Judas. Por isso que eu comecei aqui falando que o início da história de Judas era uma história promissora. No começo ele tinha uma alma iluminada por Jesus, o coração aberto, a ponto dele largar tudo para seguir Jesus. Até aí é um começo maravilhoso, né? Como o começo de todos os outros discípulos, e a maioria daqueles que decidiram seguir Jesus, quando a gente lê ali os textos bíblicos. Mas ele não conseguiu permanecer, né? Ele passou de uma alma iluminada para uma alma alienada. É o momento que Deus fala com ele e a palavra não penetra no seu coração, né? A caminhada de Judas é marcada por isso, até que ele teve a sua alma apagada. A alma que foi iluminada passou a se tornar alienada e depois ela foi apagada. Nós temos dois relatos sobre a morte de Judas. Em um relato diz que ele se enforcou, e no outro fala que ele caiu no meio do campo e suas vísceras ficaram à mostra. Os estudiosos tentam conciliar esses dois textos da seguinte maneira: ele comprou lá a terra com as moedas de prata, subiu no penhasco, se enforcou no penhasco, talvez a corda tenha arrebentado, ele tenha caído de lá, e aí ele tenha morrido dessa maneira, né? Mas o fato é que ele decidiu tirar a sua vida, né? Então a alma foi apagada. Então, no final da história de Judas, foi a pior possível, né? Então Judas se comprometeu com Jesus, caminhou com Jesus até um certo ponto. Ele teve diversas e diárias oportunidades ali de ser transformado, de deixar que a mensagem de Jesus transformasse seu coração, mesmo que ele, com muitas vezes duvidoso, questionador, como nós vimos que era da sua característica, mas não conseguiu
manter o seu coração ali firme e ser transformado por Jesus. Então aí ele fez a escolha, né? Uma escolha errada, e vendeu o seu próprio mestre pelo preço de um escravo. Estudando sobre isso, 300 moedas de prata era o valor que se pagava por um escravo. Então, quando um escravo morria, em qualquer situação, uma pessoa matava o escravo de uma outra pessoa, ela devia pagar 30 moedas de prata para essa pessoa, porque era o valor do escravo que ele tinha que, como se diz, restituir aquela pessoa, aquele senhor que tinha aquele escravo. Então, ele vendeu Jesus pelo preço do escravo. Se nós lermos todo o relato, vai ver que o remorso tomou conta da vida dele. Ele foi lá, devolveu as moedas de prata, e as autoridades falaram: e é com você, meu amigo, você já entregou, ele já está sendo preso, aí já foi, agora você que arca, vamos dizer assim, né? Isso não está no texto bíblico, a gente que imagina a cena, né? Agora você que assuma aí as suas consequências, né? Agora não adianta tentar devolver, já está feito, né? E aí ele teve o fim ali, o pior resultado. Mas o texto-chave mesmo, irmãos, é esse último texto que o Caio Lucas deu. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Nós hoje entendemos que nós estamos de pé. Nós estamos aqui, estamos buscando o Senhor. Talvez nós estamos no auge ali da nossa fé ali, nunca buscamos como hoje, nunca estudamos a palavra de Deus como hoje. Mas essa advertência de Paulo, ela deve sempre estar no nosso coração, né? Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Talvez em alguma época da caminhada de Judas, ele nem imaginava que ele poderia chegar a esse ponto, né? Talvez ali inflamado pelo primeiro amor a Jesus, talvez nunca teria passado pela mente dele que isso poderia acontecer. Nós não temos muito detalhe sobre a característica da personalidade de Judas, né? São poucos os relatos que ele aparece, mas o fato é que o discípulo de Jesus que caminhou com ele recebeu o poder que Jesus dava, a autoridade que Jesus dava, chegou ao ponto de trair Jesus. Então, irmãos, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Essa é a lição que nós temos para tirar nesta noite. Amém? Amém. Vamos então orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e, ó Deus, nos ajude na nossa caminhada. Deus, que nós sejamos moldados pelo Senhor e realmente transformados pela Tua palavra. Que, ó Deus, nada possa nos desviar, ó Pai, dos seus caminhos. Nós sabemos, ó Deus, que somos homens, somos falhos, mas nós queremos, ó Pai, que a luz de Jesus ilumine nosso coração e que essa luz nunca se apague, Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor abençoe nossas vidas, e nos dê entendimento de tudo que foi ministrado hoje, ó Deus, que nosso coração receba tudo isso, ó Deus, que nós possamos refletir sobre isso, Deus, como uma caminhada de ascensão, uma caminhada num princípio promissor, ó Deus, pode mudar totalmente o rumo, ó Deus, a ponto de trair Jesus. Que nós não venhamos atrair o Senhor, ó Deus, no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas decisões. Nós venhamos ser servos fiéis ao Senhor, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.